O nosso dial não tem fronteiras. Voz e visibilidade é a nossa meta. Aqui você encontra boa música, empreendedorismo, informação e propósito. Vai começar mais uma programação da Rádio Ponto e Vírgula, uma empresa do Grupo Fiorani de Comunicação Integrada. O programa a seguir é uma produção independente e o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, não necessariamente representando a opinião editorial da Rádio Ponto e Vírgula. A Rádio Ponto e Vírgula apresenta Na Vitrine da Aila. Tudo sobre o universo do marketing, lançamento de marcas e o mercado publicitário. A apresentação, Aila Amâncio. Boa noite. Mais um dia, mais uma terça-feira na Rádio Ponto e Vírgula, no programa Na Vitrine da Aila. E hoje nós vamos conhecer... Bom, estamos comemorando o mês dos namorados, né? Então, foi semana passada, será hoje, tem mais 2 terças-feiras. E hoje nós vamos conhecer o Chá de Lingerie. O Chá de Lingerie é um evento para todos se divertirem. O público recebe informações sobre educação sexual, estímulos e autoestima, além do seu aprendizado sobre produtos sensuais. Esses eventos acontecem sob o comando de uma sexóloga e terapeuta sobre saberes femininos, que é a Raquel Rosa. Boa noite, Raquel. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, muito obrigada por você estar aqui conosco, dividindo seus conhecimentos, dividindo aí um pouco do seu conhecimento, dos seus produtos. Conta um pouquinho para a gente, antes de você chegar nessa ideia do chá de lingerie, até explicar para a gente, quando você fala em evento, mas antes de chegar no chá de lingerie, se apresenta, fala um pouquinho do que você faz. Na verdade, o evento do chá de lingerie, ele veio através de uma crise no meu relacionamento. Então, tem uma história, né, por trás desse chá de lingerie. Essa história, ela é contada em todos os eventos, né, virou um grande valor que é hoje a minha empresa, que é resgatar casamentos, resgatar relacionamentos, porque muito diferente do que todo mundo pensa, né, porque chá de lingerie é vulgarizado demais por conta dos filmes americanizados, por conta do que esses filmes nos trazem, né, de erotismo, é totalmente diferente. Então, chá de lingerie, na verdade, é para você trazer conhecimento sobre o seu corpo, sobre sexualidade, sobre relacionamento, e muitas das mulheres que vivem, né, e passam por esse momento aqui na minha empresa, acabam saindo, né, encantada com o que realmente acontece e encantada com o que pode transformar dentro da relação delas. E essa minha crise, ela aconteceu já uns 12, 15 anos atrás, uma crise mesmo que a maioria das mulheres hoje tem, né, que é a falta da libido, né, a falta da energia sexual, a falta de vontade, mesmo que você ame seu marido, mesmo que você queira ficar com ele, mas a sobrecarga da mulher hoje, e isso eu estou falando de 15 anos atrás, mas hoje continua com esse mesmo peso, né? A responsabilidade que a mulher hoje carrega dentro da sociedade, dentro da família, em tudo, acaba afetando também dentro da sexualidade. Eu costumo sempre dizer, né, nas minhas palestras, que o homem faz sexo para relaxar. A mulher tem que estar relaxada para fazer sexo. Verdade. Então, se ela tem outros pilares que não está se encaixando, que ela está sobrecarregada, ela não consegue pensar no sexo como um meio, né, um caminho para poder estar melhor dentro da casa, dentro da vida. E hoje eu me formei sexóloga depois de um bom tempo, e hoje eu já enxergo o sexo dessa forma, né, que é um caminho de fluxo, né, de entrada de energia boa dentro da nossa vida. Mas na época, quando eu criei, né, eu não criei o chá de lingerie, mas eu criei a empresa hoje que faz o chá de lingerie, foi por conta de uma crise. Eu estava sem vontade de ter relação com meu marido, eu não tinha vontade mesmo, nem criatividade, nem sabia, na verdade, que eu já tinha tido orgasmo alguma vez na vida. E eu vim descobrir isso um bom tempo depois. Quanto tempo de casada? Hoje eu estou com 26 anos de casada. Já tenho um filho. Com a pessoa que você teve crise.
Com isso aí, é meu primeiro namorado, meu primeiro marido, é o pai dos meus filhos. Eu já tenho um filho já de 25 anos, uma filha de 19 anos, tem já uma neta de 6 meses, outra neta que está para poder chegar aí, mas essa crise ela veio, mas hoje eu agradeço de verdade por eu ter vivido essa crise, né, dentro do meu relacionamento, que foi essa falta de libido. E eu entrei dentro de uma lojinha de produto sensual para poder tentar recuperar o casamento, que normalmente é o que a gente faz, né, estou precisando aumentar aí a minha vontade, meu marido me procura, eu não tenho vontade. A gente sempre acha que a culpa é nossa, né? A gente sempre quer achar um caminho. E eu, dentro dessas lojinhas de produtos sensuais, consegui achar um produto que, na verdade, deu errado, foi uma caquinha que deu. O cara me apresentou uma pomada japonesa, que não soube me explicar, cheguei em casa toda potente para poder fazer algo diferente em casa, deu tudo errado, não consegui fazer nada, a pomada japonesa queimou a minha parte íntima por falta de conhecimento, eu não consegui fazer nada naquele dia, mas eu não desisti, continuei procurando, né, a loja de produto sensual e achei o meu primeiro produto que deu certo. E quando dá certo, a gente tem muito disso, né? A mulher, ela gosta muito de falar sobre essas intimidades. Quando dá certo, a gente conversa com uma amiga do trabalho, conversa com alguém, né, do nosso meio. E quando deu certo, eu passei para frente. E quando eu passei para frente, quando eu fui ver, já estava virando já aquela escadinha. De uma foi passando para outra. Quando eu fui ver, no portão da minha casa, já estava vindo gente que eu nem conhecia para poder trazer o produtinho que deu certo na minha intimidade. Aí eu falei, poxa, está vindo gente que eu nem conheço, está vindo procurar, eu só era cara de pau que ia lá buscar o produto na loja e trazia para elas, porque elas não tinham coragem de entrar dentro de uma loja, né? É um tabu muito grande. Isso eu estou falando de 15 anos atrás. Hoje ainda tem esse tabu, né? Porém, temos aí a internet, onde você pode comprar tudo pelo site, você não precisa se expor para ninguém, né? Mas a falta de conhecimento, às vezes, você não sabe nem o que tu compra, porque você não sabe o que é bom, o que não é. E aquilo dali foi me trazendo uma ideia. Falei, gente, acho que eu vou fazer uma reuniãozinha aqui na minha casa. Eu fiz uma reuniãozinha falando da minha história, contando o que acontecia abertamente. Quando eu fui ver, já estava vindo outras pessoas querendo também comprar. Falei, vou vender isso, não vou mais trazer de graça, vou vender. E depois veio uma amiga minha que iria estar fazendo... ela ia ser madrinha, né, de uma amiga dela, de casamento. Ela, Raquel, tu não quer fazer um chá de lingerie para minha amiga, não? Chá de lingerie, não sei nem como que faz isso, gente. Como que faz isso? Comecei a criar a brincadeira, comecei a levar todos os produtos, fiz as minhas ideias, que eu sou formada em professora, né, então criatividade é o que professora de ensino fundamental não falta. Então fui criando as coisas, eu sempre fui muito dinâmica com palestras, né, e quando eu fui ver, já estava eu apresentando o chá de lingerie, consegui vender em um dia o que eu estava vendendo de porta em porta, de salão em salão, durante 2 meses. Eu falei, então isso dá bom. Peguei essa ideia, fui mandada embora em 2014, eu era gerente de uma multinacional, né, uma gerente de vendas de uma multinacional. O chão se abriu, você fica, né, muito, muito para baixo quando você está contando com aquela renda, de repente, do nada, você não tem mais. E dali eu tirei mais forças para poder colocar aquilo dali para rodar. Aí comecei a criar meu site, comecei a criar meu Instagram, na verdade, naquela época não era nem tão Instagram, né? Era mais Facebook. E criei a RR Doce Desejo. RR porque meu nome é Raquel Rosa. Eu sempre falo que o RR ele vai depender do tipo de relacionamento que eu vou estar tendo com meu marido. Se eu estiver bem com ele, então é Raquel e Ricardo, né? Doce Desejo. Quando eu estou brigada com ele, então é Raquel Rosa. Então vai depender do nível que eu tiver lá com ele, eu falo qual é o nome real da minha empresa. Mas brincadeiras à parte, criei a RR Doce Desejo, que hoje é a empresa que atende, né, mais de 100 eventos dentro do ano. Hoje eu tenho uma equipe com 13 consultoras, hoje quase não fico mais dentro do meio, né, dentro das palestras, hoje eu fico na liderança de toda a equipe, porque dentro de cada final de semana a gente faz mais de 6 eventos, às vezes, né, no mesmo tempo, e eu tenho esse espaço aqui na Vila da Penha, tenho um espaço com piscina em Curicica, e a gente vai até o local. Então, quando foi em 2019, a Globo veio aqui e veio trazer, né, levar a minha história para dentro desse ramo de empreendimento do casamento. E a nossa história, né, a minha e do meu marido, foi contada, foi muito interessante,
como muitos casais brasileiros se identificam com a minha história, né, que é uma história de crise no relacionamento e dali você investir, né, apostar alto num empreendimento que deu certo e está dando certo até hoje. Quando foi em 2019, eu me formei sexóloga e hoje eu trabalho com terapias para casais, para mulheres, para poder aumentar a libido, faço tratamento, né, terapêuticos com essas mulheres, e sendo que o chá de lingerie, ele vem com uma pegada mais de brincadeira, uma coisa mais leve, de falar de sexualidade sem vulgaridade, de falar de produtos que dão certo, que muitas mulheres, às vezes, que sejam evangélicas, ou que estão dentro de uma criação, né, dentro de um patriarcado que hoje a gente vive, que acaba ficando muito limitada, né, a usar muitos produtos por conta de muita coisa que a gente acredita, né. Eu sou um exemplo, eu fui nascida e criada dentro da Igreja Católica, sou filha única, meu pai nunca jamais falaria de sexo comigo, minha mãe jamais, e imagina, eu agora dando aula para muitas mulheres, onde eu mesma não tinha nem uma educação sexual, né, que na verdade é o que acontece para a maioria de nós mulheres. Ninguém ensina, né, sobre a real sexualidade, porque a sexualidade não é somente sexo, e a gente tem esse tabu. E depois que eu me formei sexóloga, você vai começando a abrir mais a mente, a conseguir jogar esse conteúdo, né, esse conhecimento, seja para um entretenimento, seja para algo mais sério, seja para uma mulher que sofreu um abuso, seja para uma mulher que está só com problema no relacionamento, seja para uma mulher que não sabia nem que existia nada disso e apenas um produtinho já deu uma ajuda para ela, para poder ela se soltar mais na relação. Então, é uma gama de oportunidades para as mulheres se libertarem, né? Eu falo muito mulher porque o homem, ele já tem muita facilidade desde quando ele nasce, né? O menininho hoje, se for fazer um xixizinho ali, já bota, né, a mão na parte íntima, já tem aquele contato com a parte íntima para poder ir no banheiro. E se tá, de repente, por conta, né, de urinar e tal, ficar durinho, já tá todo mundo aplaudindo aquela criança. Agora, a menina, se ela tá se apertando para fazer xixi, botando a mão ali, tira a mão daí, menina, não pode não, isso é feio. Então, a gente vem com uma criação de que se tocar é feio, ficar se apertando na frente dos outros é feio. Aí é onde vem, né, os tabus da masturbação, os tabus da sexualidade sempre em cima de nós mulheres. Então, hoje o meu trabalho é para poder levar, né, esse conhecimento para o maior número de mulheres possível. E dentro do entretenimento do chá de lingerie, que é um período curto, né, de 3 horas apenas, a gente incluir, né, esse conhecimento de uma forma leve, de uma forma divertida, incluindo produto, incluindo histórias, né, porque vivemos de histórias, e quantas histórias a gente conta, mais elas se identificam, e que elas não estão sozinhas, né, seja num relacionamento de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, de 30 anos, é muito divertido, às vezes você vem com idosas de 60, 80 anos vir. E, menina, na minha época eu não tinha essas coisas aí, não, mas eu fazia isso, fazia aquilo, elas se soltam, daqui a pouco tá a sobrinha, conta, mas vó, pelo amor de Deus, você não tá contando essas coisas. Então, acaba trazendo mais leveza, né, para o ambiente. Isso é muito agradável e é muito gratificante, né, essa troca, essa entrega. Nesses seus encontros, você disse que, ultimamente, você e sua equipe, vocês fazem de 3 a 4 encontros desse por final de semana, por dia ou por final de semana. Normalmente, quantas mulheres em cada encontro? Varia de acordo com... de 12 a 30 mulheres a cada encontro. 12 a 15. 12 a 30. Aqui no meu espaço, né? Mas quando é no espaço externo, que é o espaço dela, se ela couber lá 50 pessoas, a gente faz para 50 pessoas. E normalmente você falou que dura 3 horas e meia. Além da palestra, você disse que você leva a alguns itens. Como que você inicia? Quais são os itens mais apresentados ou os mais curiosos? Fala um pouco dos produtos que você consegue inserir dessa forma tão leve que você mencionou. É o que eu acabei de falar, né? A gente sempre conta as histórias, e as histórias são reais, até porque eu coloco as minhas consultoras para fazerem o test drive, para elas trazerem as histórias delas, para poder trazer com mais verdade, né, em cada história. E a primeira história que elas contam é a minha história da minha crise, né? Todos os eventos começam com a minha história da crise no relacionamento, e o primeiro produto, né, que eu sempre falo que é o que dá para poder você fazer
de desconstruir muita coisa na sua vida, não é só o produto, é o que ele traz de retorno após você usar. E o primeiro é o Hot, né, para sexo oral nele. Então, a gente conta muito essa história. O gelzinho para sexo oral nele, porque muitas vezes tem mulheres que têm vergonha de cair de boca, tem mulher que não gosta daquilo dali, e quando eu conto, né, que foi o produto que me despertou, né, o poder que tinha em mim, que eu não sabia, nossa, mas é isso aí que eu quero, mas não é por conta do produto, é por conta do que eu me envolvi, né, diante do uso. Você está então, com ele aí para apresentar, para mostrar? Pode mostrar. Tem sim, pega ele para mim, Lara, por favor. Além desse, esse daí é o meu primeiro, né? Então tem esses outros que você tá aí na mesa, que é o nosso carro-chefe, por isso que eu mandei eles para você. Mas antes eu vou apresentar para você o Hot, né? Que eu falo que foi o que veio da minha crise. Ele, depois que eu comecei a usar a minha primeira passagem, né, no sex shop, o primeiro produto que foi a pomada japonesa deu errado. E eu contei que deu errado. Então nem tudo que a gente vê é para ser usado. Então, essa coisa que dá errado é fantástico contar, porque depois que eu falo sobre pomada japonesa é uma latinha em japonês, um dragão na frente. Gente, eu já vi aquilo dali, pelo amor de Deus. E eu vi a minha avó com aquele negócio na cabeceira da cama dela. Aí as pessoas começam a associar que aquilo dali não é para poder usar na parte íntima. E hoje, existem ainda lojas que vendem essa latinha vermelha como se fosse algo para poder usar como excitante feminino, e não é. Gente, isso daqui é um gelzinho Hot para sexo oral. Quando você tem essa falta de libido, essa falta de energia de chegar lá, ou de repente, de ter essa intimidade, né, com o seu parceiro, esse daqui vai te trazer essa aproximação. Ele é um gelzinho que esquenta, simplesmente você vai colocar lá, na parte íntima dele, vai fazer uma leve massagem, vai dar aquele olhar sexy, o olhar sexy é aquela coisa do olho no olho, nada de ficar escondendo a cabeça, né, e ficar fazendo aquela, né, não é para fazer esse movimento aqui, gente, é assustador. O dia que vocês aprenderem a fazer o negócio vai te dar um poder muito grande. Fez o olhar sexy, olhou olho no olho, vai fazer aqui, ó, vaporzinho, na hora que esquentar ele, que isso? Você vai cair de boca, você vai ficar sentindo a mulher poderosona. No dia seguinte, ele vai ficar comentando do que você fez. Nossa, você nunca tinha feito aquilo ali na sua vida. Aquilo ali, só de eu pensar já está dando aquele friozinho na barriga. Eu lembro do dia que ele me veio, né, falar sobre isso. Eu estava no mercado empurrando o carrinho. Aí, daqui a pouco, ele veio, deu uma puxada assim na minha cintura e falou sobre isso. Eu nunca vi você fazer igual você fez, aquele olhinho foi maravilhoso. Gente, eu fiquei igual joguei aquele peito para frente, fiquei dando aquela reboladinha andando no mercado como se eu fosse a mulher mais poderosa do mundo, sabe? Aquele poder que encarnou ali em mim por conta do que eu usei um dia antes, porque o cara estava falando comigo, né? Meu marido estava falando ali comigo na situação. Então, assim, não é sobre o uso do produto em si, é o que ele vem trazer depois. Você se sente mais potente, você se sente mais empoderada, você se sente uma mulher que não é mais aquela mesmice, né? Que você já sabe onde começam, como vai terminar, e daqui a pouco ninguém lembra o que fez. Então, esse daqui é um dos produtos que sai muito e as pessoas gostam porque tem que ter o sabor que você goste, né? O que vai cair de boca quem? É você. Então, é você que tem que escolher qual é o melhor sabor. Adorei o cair de boca. Agora, você disse que você enviou para a gente aqui o seu carro-chefe. Vai me direcionando aí. Qual seria o primeiro item? Seria a vela para começar o ambiente? Porque aí eu começo a apresentar e você vai me falando. Sim, pode ser. A vela, na verdade, ela vai despertar um dos sentidos, né, da gente, porque nós temos 5 sentidos, mas a gente precisa despertar sentidos que trazem memórias afetivas. Não tem aquela questão de quando comida de mãe, quando você sente o cheiro, caraca, estou sentindo esse cheiro, estou lembrando da comida da minha mãe. Ou de você passar em algum lugar, sentir o cheiro, um perfume, remeter à presença de alguém ou alguma coisa que você viveu. Ouvir uma música e você lembrar, caramba, eu lembro dessa música da minha época, quando a gente não tem muito isso daí se chama-se memórias afetivas. O uso da vela, eu gosto muito de fazer isso para poder despertar uma memória afetiva dentro da relação.
Por isso que não se pode usar qualquer coisa para qualquer momento, em qualquer situação. Tem que ser em situações específicas para você guardar aquilo dali na memória da pessoa. Então, essa daqui é uma vela comestível, pode chupar, lamber, não vai queimar, pode ficar tranquila que não vai deixar ninguém pegando fogo, ninguém vai ter que chamar o bombeiro. O cheiro é maravilhoso, não é? Uhum. Então, quando você acende... Comestível mesmo? Comestível de... Sim, comestível. Pode cair de boca, chupar, lamber, que o negocinho é gostoso. Quando você acende a vela, ela vai virar um óleo. Não. Tem fósforo aí? Tem fósforo aí? Aqui não tem, aí tem? Também não. Mas quando você acende a vela, ela vai virar um óleo. Nisso que ela vira um óleo, você faz o quê? Não coloca direto nele. O que você faz? Tu tá com uma carinha de safada botando essa... Eu nem coloquei o fogo, o troço já é gostoso. É gostoso. O que você faz? Acendeu a vela, vai virar um óleo. Virou um óleozinho, apaga o pavio, fica de frente para sua vítima, para o seu parceiro, para sua parceira, e joga no seu seio. Por que jogar no seu seio primeiro? Para ele não ficar com medo de queimar, porque se você acender a vela e sair querendo jogar nele, ele não vai deixar você jogar a vela nele para fazer massagem. Então, joga primeiro em você ou joga nas suas pernas, faz uma massagem, pede para ele fazer massagem. Ele vai se sentir seguro, porque se não te queimou, não vai queimar ele. Aí sim, depois você pode virar vítima. Aí você... É, isso aí, porque senão, na hora, você nem consegue fazer nada. Porque se você sair jogando nele, ele vai prender tua mão, ele vai ficar com medo. Homem tem medo, não adianta. Quanto mais você for botar fogo, vai achar que vai destruir o brinquedo dele. E ele tem aquele pavor, né? Então, esse cheiro vai ficar no ambiente, e colocar uma playlist, então, fica também trazendo uma memória afetiva auditiva, isso daí é muito importante. Então, quando passar 1 semana, 3 semanas, 1 mês, de repente você acende essa vela e deixa na sua casa o dia que você sabe que não tem ninguém em casa. Quando ele chegar do trabalho, ele sentiu o cheiro da vela, ele já vai remeter o quê? A lembrança do que aconteceu há 3 semanas atrás, há 1 mês atrás, e aquilo dali vai trazer uma forte sensação boa, uma forte lembrança, né? Uma forte memória afetiva. E o bom da vela é que depois que você apaga o pavio, ela volta a ficar durinha, né? Então, você não perde o produto. Então, coloca a tampinha, dá para poder usar várias vezes, até porque você não vai jogar esse óleo inteiro na pessoa, senão vai ficar aquela coisa tudo muito melada. Então, isso daí não rola. Essa vela dá para poder usar massagem no corpo, dá para poder fazer uma massagem com colar de pérolas também, né? Pegar o colar de pérolas e passar na mão, massageando as costas. Se você diminuir aí um dos sentidos, falei para você que nós temos 5 sentidos, e você eliminar um dos sentidos, que é a visão, você vai poder usar o egg nele. Aí isso daqui é estratégia, é pulo do gato. O egg veio dentro dessa latinha, certo? Não sei. Isso, foi dentro da latinha, isso. O que é o egg? Fala o egg. Esse daqui é o egg. Eu não sei porque é esse daqui. Vamos descobrir agora. Vamos descobrir isso daí agora. Me dá um lubrificante ali, Lara, por favor. Então, esse daqui é um egg. Isso? Ah, tá. Agora eu acho que eu sei o que é. Peraí, deixa eu tentar. Ah, garota. Então, esse daqui é o egg. Gente? Descasca igual um ovo. Ah, descascar igual um ovo mesmo? Isso. É que eu não sou muito delicada com essas coisas, estava com medo, vai que, né? Tem uma aberturazinha aí, tipo... Pode tirar mesmo essa casca. Ah, tá. Achei aqui. Acho que eu achei. Isso. Gente, isso aqui tem que ser tirado antes, né? Porque na hora... Tem, deixar embaixo do travesseiro, já no esquema. Prontinho, né? Isso. Gente, então, vamos lá. Dentro desse egg aí, ele vem o sachêzinho. Ele vem veio? Pra que eu preciso? Eu não faço a menor ideia. Então, você vai aprender aqui agora. Vamos lá. Ele tem aqui por dentro, ele tem essas texturazinhas aqui, ó, tá vendo? Cada um vem com uma textura diferente. Então,
Ele é um masturbador masculino, mas eu vou ensinar até o finalzinho dessa aula aqui, que dá para poder usar no feminino também. Então, você vai fazer o quê? Vai colocar, deixar ele vendado, não deixa ele ver, para poder ele receber a sensação e se soltar, tá? Então, muitas técnicas. Então, isso daqui você vai colocar lá na parte íntima dele, um lubrificantezinho, tem que ser um lubrificante à base d'água. Faz uma massagenzinha lá. Na frente ou atrás, isso? Não, na frente, na parte íntima do homem. Ah, tá. Tá? Na parte íntima do homem, que eu não estou botando aqui o meu Haroldo aqui para poder vocês não verem, não. Estou fazendo aqui na minha mão. E você vai deixar, vamos lá, vamos imaginar que isso daqui é a parte íntima dele. E você vai colocar isso daqui na parte íntima dele e vai fazer esse movimento aqui, ó. Massagenzinha, espremendo a laranja, vai até o final, vai voltar, ele vai sentir como se estivesse recebendo uma penetração de verdade, uma massagem mesmo, que limita muito o canal da nossa vagina. Imagina, e não precisa ficar fazendo mixagem de DJ, o negócio ir até lá embaixo, não, porque a parte íntima do homem, onde sente mais prazer, é na glande. Então, é em cima mesmo, aquele espremedorzinho de laranja, e pode ir fazendo esse movimento de subir e descer bem lentamente. Uma outra estratégia que eu criei aqui com as meninas, que deu super certo, elas usando e eu também, foi inverter a situação depois que ele já recebe essa massagem maravilhosa, inverter, pedir para colocar isso daqui no dedinho dele, e ele vira aqui, ó, aí essa daqui eu posso apresentar porque ela tá muito linda. E vim aqui, ó, estimulando o nosso clitóris, massageando aqui juntinho com o egg, que dá para poder falou que queria o Haroldo e isso daí. Não, porque o Haroldo, ele é uma prótese, eu não sei se aqui dá para poder mostrar aqui uma prótese. Então, aqui, essa daqui não, essa da nossa princesa, ela tá muito linda para ser apresentável. Então, dá para poder estimular aqui, ó, o nosso clitóris, dá para poder fazer uma massagem nos lábios também, com essa textura do egg. Depois que você lavou, colocou um talquinho ou uma maisena para poder, porque ele é uma borracha, né? Guardou, higienizou, lavou, tá novo, dá para poder usar outras vezes, e eu tenho certeza que ele vai ficar batendo o pezinho lá na hora de receber a massagem, no dia seguinte tu pede cartão de crédito, o negócio fica bem propício para os dois lados. Isso é bem bacana, uma estratégia muito legal. Sendo que o que acontece? A gente está falando muito aqui sobre estimular, né, a parte íntima do homem, de fazer muita massagem no homem, e o que eu falei no início aqui, né, dessa aula, vamos dizer. As mulheres têm falta de libido, as mulheres têm falta de criatividade, as mulheres estão cansadas, e elas, para serem estimuladas, elas têm mais dificuldade, né? Então, para o homem, a gente às vezes está saindo de dentro do banheiro, mal vestida, toda, né, de qualquer forma que a gente saia do banheiro, o homem olhou para a gente, ele já está sentindo a excitação. A gente não, a gente precisa de um processo. E o permita-se, ele veio, ele é o nosso carro-chefe, é o que a gente mais vende, cara. Esse permita-se, ele é... extremamente cheiroso. O permita-se, ele é um potencializador unissex. Porém, eu falo muito que ele é feminino. Potencializador feminino. Ele vem aqui, ó, num contra-gota mesmo, tá vendo? É o permita-se, vem num contra-gota. Por que vem no contra-gota? Que não precisa você usar esse vidro todo. São 3 gotinhas apenas no seu clitóris. Quando você coloca 3 gotinhas no clitóris, ele é totalmente diferente de lubrificante. Vou dar um exemplo. Mulheres que estão na menopausa, mulheres que estão com pouca libido, ela tem pouca o quê? Lubrificação. E a falta da lubrificação, que vem direto aqui do canal da vagina, ela te limita a ter prazer. Sem lubrificação, você não tem prazer. E o que o permita-se faz? Quando você coloca lá 3 gotinhas no clitóris, ele tem uma fórmula chamada jambu, ele tem extrato de jambu. E o extrato de jambu, o que ele faz? Ele faz uma vibraçãozinha. Se você pingar o permita-se e colocar aí agora na sua língua, você vai sentir. A sua língua vai ficar tremendo e você vai ficar salivando muito. É isso que ele vai fazer. Ele vai trazer a sua lubrificação natural, porque ele vai ficar fazendo... Experimenta. Aí eu vou ficar fazendo depois. O negócio é bom, gente. Com a língua tremenda aqui.
E quando acabar o programa, eu aconselho ir no banheiro e pingar um pouquinho lá nela, para vocês sentirem, para chegar em casa já pronta. Tainara é casada, não é o meu caso. Eu vou. Olha, vai lá no banheiro e volta. Você coloca aqui. Depois a Cida, Eva. Gente, a falta de libido, a falta de lubrificação. A Tainara vai usar. Semana que vem, tu entra no próximo programa, que a Tainara vai aparecer dizendo como foi a noite dela hoje. Então, ela vai ter que contar, trazer depois o relato dela aqui. Então, o que vai fazer? Colocou 3 gotinhas, isso daqui vai começar a receber uma lubrificação extrema, porque é como se alguém estivesse fazendo mesmo uma estimulação lá no seu clitóris. Com o dedinho, né? Legal. Não precisa nem às vezes usar o dedinho, que ele vai ficar lá dando aquela sensação de formigação. E é diferente de... Cida, no momento, Cida. Eu sou uma amiga nossa, depois você tem que conhecer, gente boa pra caramba. Eu quero conhecê-la. E assim, um lubrificante normal. Lubrificante, você tá o quê? Ressecada por dentro, você não tem nada de lubrificação por dentro. Lubrificante, você vai passar aqui, mas quando receber a penetração vai doer ainda, porque conforme continua o atrito, continua seco, porque você não recebeu estimulação e nem excitação para se molhar naturalmente. O permita-se não, ele faz esse trabalho de você se excitar, você fica com vontade. Então, mesmo que o cara não seja bom de boca, de língua, de dedo, ou você mesma não conheça muito o seu corpo, o permita-se, ele vai te ajudar e facilitar muito a trazer essa lubrificação sozinha. Eu aqui, nos meus eventos, a cada semana eu compro uma média de quase 100 caixas. E a cada 100 caixas eu fico repondo por conta da quantidade de evento. Ele é o nosso carro-chefe. Eu ainda não achei outro. Por que eu gostei muito dele? Porque eu provo tudo antes de botar para vender aqui, né? Ele é um potencializador. Se você reparar as embalagens, você seleciona os produtos, que são produtos de marcas diferentes. Certos produtos não são seus. Você só criou essa dinâmica. Existem os fabricantes dos produtos. Eu experimento inúmeros fabricantes. O que eu vejo que é mais potente, eu coloco na minha loja, né? Então, eu não sou fabricante de produto sensual. E a gente revende aqui, né? A gente vende o que a gente compra do fabricante. Sim. A Ente é uma marca muito boa, né? Ela traz uma credibilidade, a Ente, Pessine. Sendo que eu trouxe, eu já trabalhei com vários potencializadores, sendo que o que era muito ruim que acontecia, que os potencializadores, eles eram bons na nossa parte íntima, ele é maravilhoso, nossas convidadas ficam loucas com a vontade quando usam. Ai, que legal, Marcele. E isso, o que acontece? Quando você coloca um potencializador desse, a Marcele é uma das nossas consultoras daqui do nosso evento, coloca um potencializador, que ele é muito bom para você, mas quando o cara cai de boca, o negócio fica ruim, você fica constrangida. Era muito amargo, era um gosto muito ruim. O permita-se não, ele tem gosto de leite condensado, ele tem cheiro de leite condensado. Você abriu aí, você sentiu o cheiro? Verdade. Muito. Fica na embalagem. É muito cheiroso. Isso aí. É muito cheiroso mesmo. Ele tem cheiro de leite condensado, ele tem sabor de leite condensado. Então, se o cara for cair de boca, ele vai cair de boca com vontade, ele não vai ter aquele nojinho. E você vai estar recebendo uma estimulação dupla, né? Que ele vai estar fazendo com vontade e você já vai estar recebendo lá a lubrificação muito potente. Olha, eu vou te pedir uma gentileza, envia outro kit desse, porque isso eu vou querer ficar. E a Tainara casada tem que dar um para ela, né? Minha assistente tem que dar para ela. Pode deixar. Amanhã vocês já estão recebendo outro kit aí, que senão vai ter briga. Agora, deixa eu te falar. Vamos falar agora sobre... Adorei essa embalagem, esse silicone do veludão? em gel. Fala um pouquinho sobre esse silicone em gel. Então, na verdade, esse daqui é o veludão. Você tá aí com a calcinha tailandesa? Tô. Ah, meu Deus. A calcinha eu não posso usar. Engordei 20 quilos. Não rola. Vou dar pra nada. Ela é de amarrar do lado. O que você vai precisar... Piorou. Quando você tá doida, se vê de lado, fica de lado. Tu é doida? Não. O que você vai usar, você não precisa ficar vestida. Abre ela para você ver. Não é possível, gente. Isso daqui, ó, ela é muito grande. Isso daqui não tem como não caber.
O que você vai usar tá por dentro, ó, que são essas bolinhas tailandesas aqui, ó. Garota. Já tá imaginando o que é, né? Isso aqui, qual a mágica? Então, vamos lá. Você vai vestir essa calcinha tailandesa, ela tem duas. Mas tudo bem, vai. Ela tem dois formatos aí da estimulação dessas bolinhas. Tem o de vestir. Assim que você vestir, você tem que deixar essa daqui direcionada no clitóris. E essa direcionada para o canal da vagina. Quando você vestir, isso daqui vai ficar embaixo. Então, quando você fizer lá sentadinha, você vai deslizar isso daqui e a penetração vai ficar sendo massageada com essas bolinhas aí na parte íntima dele. Então, você vai subir e descer massageando com essas bolinhas tailandesas aí na parte íntima, com esse veludão. Por quê? Esse veludão, ele é um lubrificante siliconado, o cheiro dele também é maravilhoso. Aí bota nas bolinhas ou bota já na... Não, é técnica também, isso daí também é truque. Venda ele, ou então se você não quiser vendar, não tem problema. Você vai ficar vestida a calcinha, como vai ficar por baixo, ele não vai saber o que tem lá embaixo. Então, vestiu, passa bastante esse lubrificante na mão, que é um lubrificante siliconado, e desliza o corpo do menino lá todo, deixa ele bem lambuzadinho. Pode entrar na piscina, pode entrar na banheira, porque esse lubrificante, por ser siliconado, ele não vai sair. E depois você vem lá vestidinha, bonitinha, com essa calcinha, e vai dar uma reboladinha, sobe e desce, o negócio vai deslizar fazendo uma massagenzinha. Cara, olha, eu prometo, eu vou guardar o seu kit. Eu sempre distribuo aqui com as meninas, distribuo aqui com a galera, mas eu vou guardar o seu kit, eu vou utilizá-lo em janeiro ou fevereiro, e depois que eu utilizar... Que isso, Deus? Eu não vou emagrecer 20 quilos assim rápido, né? Então deixa essa daí para quem cabe e eu mando outra para você no seu tamanho, outra calcinha, porque até janeiro, fevereiro, esperar emagrecer. Gente, não existe isso, esperar emagrecer para ter prazer. Não tem isso. Como que é isso? Para ter prazer não precisa estar magra. Não, então só as mulheres magras têm prazer? Não, aí é cabeça de cada um. Vou te falar, semana passada... A gente fala sempre em tom de brincadeira, né? Mas assim, eu te ouvi muito hoje. Normalmente a gente faz um bate-papo até um pouco mais rápido. Primeiro que assim, é muito interessante quando você conta a sua história, porque você é gente da gente, você traz essa humanização, a tua história é uma história real, aproxima. Você não encontrou um nicho de mercado, um nicho aconteceu. Quando você falava, me veio a história dessas pessoas grandes. Quando você estuda, quando você vê histórias de sucesso, você vê pessoas que, em meio à adversidade, encontraram uma oportunidade. E oportunidade, ela é gerada através de propósito. E hoje você... conseguir ter resolvido a sua questão pessoal, saber que você está casada hoje com o seu marido, quem você teve crise, e através dessa crise você encontrou um meio de levar informação que você abre a sua vida, e com isso você ganha dinheiro. Cara, você ganha dinheiro levando informação, você ganha dinheiro fazendo outras pessoas se descobrirem, quebrarem tabus. Isso é fantástico. Quem sou eu? Você já deve ter recebido muitos elogios, mas assim, eu quero te agradecer de coração, sabe? Foi uma entrevista assim fantástico. Eu vejo leveza na tua fala, eu vejo força na tua fala, eu vejo clareza na tua fala. E um dia eu vou chegar nesse patamar. Esse patamar, assim, eu tenho consciência de quem eu sou, mas também tenho consciência de quem eu fui e onde eu desejo chegar. Então, assim, acho formidável essa tua firmeza e clareza mesmo. Você sabe quem você é, você sabe o que você passou e você sabe para onde você está indo. E quando eu falo que eu prefiro eu brincar, eu prefiro eu falar de uma situação como, por exemplo, fico zoando, né? Engordei 20 quilos, é verdade, é porque eu não quero ser assim, eu decidi, eu não quero, porque eu não era. Então, quando eu fico brincando, vou usar daqui a X dias, porque eu acho que a gente também, até para um lado, às vezes, não muito positivo, a gente também tem que saber, porque senão o outro vai nos ofender, o outro vai nos magoar,
com algo que já não é agradável para a gente. E cria uma autodefesa, né? A gente cria essa autodefesa. Eu acho que é isso que você leva para as pessoas, né? Então, assim, eu mando o kit amanhã para a Tainara, porque eu vou guardar o meu, tá? Mas a Tainara... Vai usar em janeiro, que tu tá determinada para usar em janeiro. Se eu conseguir antes, eu uso antes. Mas queria um dia eu poder marcar pessoalmente aqui com você. Vou fazer um convite para a Cida. Cida é uma amiga assim, formidável, faz um trabalho lindo com mulheres. Ela é psiconcologista, acho que um troço desse aí, que cuida de mulheres assistidas, mulheres em tratamento. E se você topar, Tainara, a gente podia ver o auditório lá embaixo. Nós temos um espaço aqui com 18 lugares e, de repente, se você pudesse doar um pouquinho do seu tempo, queria que você trouxesse isso para algumas, aí podíamos sortear lá das mulheres da Cida lá e faríamos um bate-papo. Vai ser incrível. O que você acabou de dizer, assim, quando a gente doa a nossa história, a gente está se aproximando dessas mulheres. A minha história, ela tem poder, eu sempre falei sobre isso. Por isso que hoje entra e sai consultoras dentro da minha empresa, né? Porque eu dou força para todas elas, mesmo que elas estejam hoje trabalhando, eu não quero que elas fiquem aqui para o resto da vida delas, eu quero que elas cresçam também, quero que elas evoluem também, quero que elas estudem sobre, eu quero que elas decolhem também. Hoje eu já tenho formado muitas mulheres que saíram e estão empreendendo, tão grande aí no mercado, mulheres que estão hoje comigo há muito tempo e me veem como uma mulher inspiradora, né? Eu vim de uma comunidade, eu fui nascida e criada dentro de comunidade, dentro de favela no Rio de Janeiro, e através do meu conhecimento, através da minha humanidade ao próximo, né, você vai conseguindo almejar e chegar em lugares que você nunca imaginou chegar. Eu falo que a capacidade está sempre em cada uma de nós, né? E quando a gente propõe a se desafiar no mundo, né? Porque não é sempre que a gente está disponível a ser desafiada. E quando a gente se permite, né? Eu gosto muito do permita-se. O permita-se, ele faz com que você chegue em lugares que a gente nem imagina. E, assim, histórias atravessam outras histórias. A minha história pode ter atravessado você com certeza, a gente não conseguiu bater um papo mais profundo, mas eu tenho certeza que a gente teve alguma outra conexão para você querer levar, né, essa minha história e esse conhecimento para mais mulheres. Esse tipo de assunto, ele tinha que ser algo público, sabe? A sexualidade hoje, ela ainda tem o tabu, a gente vê hoje na rede social muitas mulheres grandes falando sobre, mas para elas chegarem até esses assuntos, elas já foram muito bloqueadas na vida, elas já foram muito canceladas na vida, elas já foram muito julgadas na vida, né? A gente pode estar colocando aí como exemplo a Anitta, né, uma mulher que está hoje multinacional, mundialmente, né, sendo reconhecida. Ela veio de uma favela também, vizinha minha, né, de favela, vamos dizer assim, e hoje ela está ganhando o mundo, mas ela foi muito bloqueada e muito cancelada. Eu mesma, já por conta de fazer, né, vídeos que a gente acaba falando muito sobre sexualidade, já tive meu Instagram cancelado, né, eu já fui denunciada várias vezes, mas a minha luta é o que você acabou de falar, né, a minha missão, ela tem que atravessar isso, nessas barreiras, e eu sei da forma como isso transformou o meu relacionamento, a minha vida, tanto para poder educar meus filhos, meus netos, levar aquele divisor de águas para dentro de uma relação. Hoje eu consigo conversar com meu marido coisas que eu não sabia nem como conversar para eu poder ser atendida. E eu vejo que só depois que você passa por alguns desbloqueios que a gente carregou, né, que vem trazendo desde a nossa infância, que a gente consegue se libertar e verbalizar tudo que a gente sente, tudo que a gente deseja. E isso acaba fazendo esse divisor de águas. Não é à toa que já são 26 anos já de relacionamento. E aquela atividade, né, que a gente tem que ter sempre, porque hoje eu vejo que o sexo, ele é um fluxo, né, de tudo, é o fluxo de dinheiro, é o fluxo de alegria, é o fluxo de mais energia. Olha, minha linda, já estamos sendo expulsas, o Luciano até já soltou música, eu falei que eu estava acabando em um minuto. Deixa eu te falar, eu super hiper adorei a nossa entrevista, me
Foi fantástica, agradeço. Se você puder, combina com a Thay, vamos fazer uma ao vivo assim, presencialmente, vamos fazer um presencial aqui no meu estúdio, que é um pouco maior, um pequeno auditório que nós temos aqui. E aí a gente convida algumas pessoas, vamos fazer elas participarem também, a gente convida as nossas clientes, vamos fazer uma noite vamos fazer uma noite feminina, ou de repente até pode trazer o piano, para trazer algumas pessoas. Mas, olha, muito obrigada. Gratidão pela oportunidade aí. Continua nessa sua caminhada, que eu tenho certeza que daqui a pouco vem um livro, vem um e-book, vem alguns produtos novos, porque você pode até passar, mas essa sua história precisa continuar. Olha, muito obrigada. A Thay vai falar com você para combinar uma próxima data, tá bom? Tá ótimo, Alia. Você tem o nome da minha neta que vai nascer. Ah, é? Ah, que legal, que bacana. Quero conhecer. Nada por acaso. Tem algumas pessoas que assim, a afinidade é um pouco maior e a gente só vai entender um pouco lá na frente. Mais na frente, isso aí. Obrigada aí por essa permissão. Gente, beijo, fiquem com Deus, até a próxima terça-feira. Fiquem agora com o Mundo do Pianto. Ai, beijo. Gélio pra mim. Ai, preto. Fala baixinho. Ai, preto. Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui.